Muito bem. Então, Jim Lovell somou, né? Eu não falei, né? 572 horas no espaço, cara. Esse ficou tempo no espaço, tá? Muito bem. O outro cara, o piloto do módulo de comando, aquele que ia ficar solitário orbitando a Lua. Jack Swigert, tá? Jack Swigert também ficou 38 anos de idade, bacharel em engenharia mecânica, mestre em ciência aeroespacial e também, né, piloto de teste, tudo, mas todos esses caras aí eram piloto de teste, tá? Não vou ficar falando toda hora que eles são piloto de teste, porque todos eles são piloto de teste, tá? Então, Jack Swigert e o Fred Hayes. Só que aí tem uma história, né? Muito interessante. O Jack Swigert não era para ter ido. Porque, na verdade, quem estava escalado para ir nessa missão era ninguém mais, ninguém menos que o John Young e o Charlie Duke, tá? E o Charlie Duke. O problema é que 7 dias antes do lançamento, o Charles Duke contraiu rubéola. E isso expôs tanto a equipe principal quanto a equipe reserva que treinavam junto. Lembra que a tripulação da Apollo 13 não era para ser esses caras, era para ser os outros. Por que eles não foram? Porque o Charlie Duke contraiu rubéola, ficaram com medo de passar rubéola para todo mundo, colocou a equipe toda em risco. Então, não foi nem a tripulação da Apollo 13, nem a reserva, todas elas ficaram como eles treinavam juntos, né? Ficaram problemáticos. Dos 5, apenas o Mattingly, que não era imune, né? Então, ficou toda essa coisa. Só que o Mattingly, ele desenvolveu rubéola anos depois. Olha que doideira, né? E aí, a terceira tripulação, que é a tripulação de apoio, é que acabou sendo colocada para voar. Então, olha só que doideira, hein, cara? Olha que doideira. Muita gente, óbvio, né? Aí os engenheiros de obra pronta, vamos dizer assim, né? Os engenheiros de obra pronta falam assim, aí tá vendo? Era para ter dado tudo errado mesmo. A Apollo 13 ela já nasceu, já começou errada. Não tinha a menor chance disso dar certo. E tarará, entendeu? Então, assim, engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, tá? Engenheiros de obra pronta. Mas, então tem todos. Entenderam, né? Entenderam o lance da Apollo 13. A tripulação original, a tripulação reserva, não pôde ir na Apollo 13. Beleza? Não pôde ir. Era o John Young, era comandante, o Charles Duke era piloto do módulo lunar e o Swigert, que era reserva. 7 dias antes do lançamento, o Duke contraiu rubéola, expôs a equipe principal e a reserva que treinavam juntos, e dos 5, apenas o Martin, que é um outro cara, que não falei o nome dele aqui, é que ficou imune depois, veio contrair rubéola, tá? Aí veio a terceira tripulação, que era a tripulação de apoio. Foi designada, além da principal e das reservas, né? E aí veio os caras aí que eu falei para vocês. Jim Lovell, Jack Swigert e o nosso queridíssimo Fred Hayes. Tá bom? Fred Hayes. Então, essa era a tripulação da missão Apollo 13. Show de bola? Vamos colocar aqui, né? Eu falei, mas não coloquei, não. Vamos colocar. Esse aqui era o patch da missão Apollo 13. Bonitão. Esse é o patch da missão Apollo 13. Aí, ó. Ali tá escrito, ó, Ex Luna Scientia, da Lua o conhecimento. Foi uma das primeiras missões aí a querer, né, fazer alguma coisa ligada com ciência na Lua. Muito bem. O foguete Saturno V que foi levar a Apollo 13 era o SA-508, tá? Idêntico ao da 8 a 12. O módulo de comando chamava-se Odyssey,
era o módulo de comando 109. O módulo de serviço, né? O módulo de comando e serviço, o conjunto todo era chamado de Odyssey. E o módulo lunar era o famoso Aquarius. Isso aí vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas quem viu o filme lá, eles ficam falando toda hora, Aquarius, Aquarius. Então, é porque eles ficaram no módulo lunar um bom tempo da missão, tá? Embora o módulo lunar não servisse para isso que eles fizeram, tá bom? Então, os chamados Odyssey e Aquarius. Esse era o conjunto da Apollo 13. Os astronautas, eles fizeram cerca de 1.000 horas de treinamento, tá? Cerca de 1.000 horas de treinamento. Eles, enquanto os astronautas da Apollo 11, por exemplo, tiveram muito pouco de treinamento em geologia, ó que legal. Os caras da apenas 6 meses, né, e tal, a Apollo 12 viu mais treinamento disso e a Apollo 13 mais ainda, tá? Então, a partir da Apollo 13, os astronautas seriam muito mais treinados em geologia. Agora eu penso o seguinte, cara. Geologia, eu fiz geologia, né? Muita aula de campo. Imagina o cara que piloto de teste, ficar fazendo aula de geologia. Deve ter sido terrível, tá? E quem que dava aula para esses caras todos que eram astronautas? O único geólogo de todos eles, Harrison Schmitt. Então, Harrison Schmitt dava aula para todos eles aí. Então, eles ficavam, né, estudando rocha, tipo de rocha, classificando rocha. Por quê? Qual que era o trabalho que você ia fazer na Lua? Coletar rocha. Quanto mais conhecimento você tivesse, mais facilmente você coletaria a rocha, né? Você coletaria as rochas sabendo exatamente o que você estava coletando, tá? Muito bem. E vamos falar um pouquinho do local de pouso, né? Vou falar assim, só para você falar, porque, na verdade, eles nunca pousaram ali. Então, eles iam pousar num lugar conhecido como Cratera Fra-Mauro, tá? Cratera Fra-Mauro é onde eles iam pousar. Já era um lugar um pouquinho mais desafiador do que da Apollo 11, da 12, né? Então a 13 já iria pousar na cratera Fra-Mauro, coisa que nunca aconteceu, né? Infelizmente para eles. Mesmo assim, ninguém sabia que ia dar errado, eles levaram um monte de equipamento, sismômetro, né? A Apollo 11 e 12 já tinha levado sismômetro, levaram sismômetro também, levaram experimentos de fluxo de calor, levaram experimentos para medir partículas no ambiente lunar, o detector de atmosfera lunar, que a gente não sabia até então se ia ter detecção ou não, ia ter aí todos os equipamentos, todos os equipamentos de geologia, todos os equipamentos lá que eles iam precisar. E os principais objetivos da Apollo 13 era realizar inspeções selenológicas. Ninguém sabe o que é selenológica, né? A Lua, para quem não sabe, é chamada de Selene, tá? Então, tudo que você vê selena alguma coisa tem ligado com a Lua. Levantamento e amostragem de materiais na região pré-selecionada da formação Fra-Mauro, implantar e ativar o pacote de experimentos de superfície lunar Apollo, desenvolver a capacidade do homem trabalhar em ambiente lunar, obter fotografias de locais da exploração, né? Também fazer várias outras imagens, né? Bastante imagens e é isso, tá? Basicamente é isso. Eu não adianta falar nada porque nada disso aqui foi realizado, na verdade, a gente já sabe, né? Muito bem. Lançamento da Apollo 13, ela foi lançada como planejado no dia 11 de abril de 1970. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, cara. Porque a gente pega julho, né? Julho foi o voo da Apollo 11 que pousou na Lua. Ali por dezembro é a Apollo 12 e em abril já é a Apollo 13.
Então, se pegar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em 9 meses, 3 missões. Isso é algo muito rápido. Isso é quase o tal do Starship, né? É quase o tal do Starship, tá? Então, o lançamento aí foi direitinho, tá? Muito bem. A missão começou sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. E aí aí que vai acontecer o negócio mais interessante de todos. Eles fazem, né, eles fazem toda a inserção na órbita lunar e tal, não sei o quê. E aí marcam uma coletiva de imprensa com os astronautas lá viajando no espaço e as televisões aqui na Terra transmitindo o que os caras queriam. Certo? Olha só o que acontece. Ninguém assistiu isso aí. Foi um fracasso de público total, pior do que o lançamento deles. Foi tão fracasso, que as televisões começaram a passar outra coisa no horário da entrevista dos astronautas. A mulher do Jim Lovell, ela foi convidada para assistir lá no controle de missão, porque foi um negócio assim ridículo o que estava acontecendo. Só que ninguém falou para os astronautas que estava tinha flopado. Ninguém. E eles, cara, ficaram dentro da missão. Isso aí o filme retrata muito bem, tá? E eles ficaram dentro da cápsula, fazendo experimento, jogando coisa, pegando coisa, brincando. Sim, crente que eles estavam arrasando para milhões de pessoas. Não tinha ninguém assistindo o que eles estavam fazendo. E a NASA também resolveu ficar quieta, não falar. Né? Não vamos falar nada, não. Deixa eles acharem que estão arrasando aí, que não vai dar nada. Tá? Beleza? Não, não é que ninguém deu atenção que sabia que era farsa, cara. Ninguém deu atenção, porque eu já contei aqui. Eles já não queriam mais saber desse negócio aí, não. Tá? O Tássio aqui falou o seguinte pra mim: chega de mentiras. Chega de mentiras. Não tem uma música que tem isso? Acho que tem. Vamos falar sobre o real formato da Terra. A Terra é plana. Pô, quer dizer que eu sou um mentiroso, que eu fico mentindo pra galera. E olha que eu nunca falei do formato da Terra, hein? E olha que eu nunca falei do formato da Terra, hein? Galera, vamos chegando aí, sentando e o dedo no like. Evidências? Evidências? Tem chega de mentira? É? Gara os meus desejos, eu te quero mais que tudo. Ah, é mesmo aí, ó. Evidências. Ô, garoto. Ai, ai, viu? Muito bem. Então, passou o programa de televisão, ninguém avisou pros caras que tinha flopado, as TVs não resolveram transmitir. E aí acontece uma das coisas assim, que se tivesse acontecido na hora, as televisões iam ter ficado malucas, cara. Eles fizeram o programa, desligou tudo, e aí eles foram fazer um negócio chamado o seguinte: eles precisavam, de tempos em tempos, né, fazer uma agitação nos tanques. Então tinha ali um módulo de comando, lembra do modo de comando? Modo de comando lá atrás, modo de serviço, né? Eles tinham que agitar os tanques. Tá? Então eles faziam essa agitação nos tanques aí. Então você tinha ventiladores lá instalados no tanque, ligava eles, eles agitavam o tanque para agitar ali o combustível. Isso aí era uma coisa normal que era feita uma vez por dia, tá? Uma vez por dia, porque você desestratifica o combustível ali no tanque. Beleza? Uma coisa técnica que eles iam fazer normalmente, tá? O cara foi lá, o Swigert, ligou os interruptores para agitar o tanque. De repente, escutaram um estrondo gigantesco. Sabe que hora que aconteceu isso? 6 minutos
depois que eles tinham desligado a transmissão com as televisões, que não tinha dado nada, que tinha flopado. Imagina se isso aí acontecesse enquanto eles estivessem ao vivo com a televisão. Teria mudado toda a história da Apollo 13, entendeu? Então, olha que sequência, né? Os caras lá no espaço, pensando que estavam arrasando, falando para milhões de pessoas, as televisões nem aí para eles, entendeu? Porque o negócio já tá mais do que flopado. Desliga, os caras tudo felizão, pô, arrasamos hoje, hein, cara? Vai lá, agita o tanque, liga tudo, 6 minutos depois de desligarem a transmissão com as TVs, bum, ouvem a explosão. E aí, eles não sabem o que é. Começa a energia, começa a flutuar, eles começam a ver coisa passando. A telemetria com a Terra foi perdida por 1,8 segundos, tá? Até que tudo começa a se corrigir ali e tudo mais. O acidente, para quem não sabe, foi no dia 14 de abril, eles lançaram dia 11, né? Já era dia 14 de abril de 1970. E aí é que veio a famosíssima frase de todas. Vai ali no negócio, que eu acho que eu tirei o negócio da Wikipedia, né? Deixa eu ver como que tá aqui, peraí. É esse do logo aí? Desce aí, que vai ter um áudio aí, ó. Vamos passar. Aí, ó, sobe. Esse aqui? É. Esse você consegue passar pra galera aí. Tem o áudio da comunicação, tá, pessoal? Não, a gente consegue passar aqui, aonde é falada, né? A frase mais famosa aí da exploração espacial, ou uma delas, né? Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Aí, ó. Houston, we have a problem. Undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Okay, right now, Houston, the voltage is looking good. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. Então tá explicando, ó. Que depois que eu agitei os tanques, ó, escutando um estrondo muito grande. Isso aí é o áudio original, tá, galera? Yeah, that jolt must have rocked the sensor on see now in Ele vai O2 falando quantity tudo, 2. quantidade de Was oxigênio e oscillating tal. down around 20 to 60%. Pode Now it's full fechar. scale high. Então é isso. É a frasezinha famosíssima ali, né? Houston, we have a problem. Houston, we have a problem here. Só que ficou o Houston, we have a problem, ficou famosa no mundo todo. Então tá aí a transmissão oficial para vocês. O que tinha acontecido? Até o momento ninguém sabia. O Jim Lovell, por exemplo, pensou que tinham sofrido impacto de algum tipo de asteroide, meteoroide, microasteroide, coisa do tipo. Chegaram a pensar até que o Hayes, tá? É que estava zoando com a galera, porque ele tinha esse negócio de ficar zoando com a tripulação o tempo todo. Pensaram que era alguma zoeira dele, mas viram que ele não estava fazendo nada também, entendeu? E o que começa a acontecer é o seguinte: começa a perder combustível, porque foi o tanque. E o combustível começa a perder oxigênio. Oxigênio é muito importante para eles, para manter eles vivos dentro da nave. E aí eles começam a ver os níveis de oxigênio tudo cair, tudo. E aí vai começar o grande drama da missão. O grande drama da missão. Obviamente, né? O computador da Apollo deu uma bugada gigante depois de tudo isso. E aí eles começaram a ver o que eles tinham que fazer, o que eles podiam fazer para poder salvar a missão, né? Salvar a missão. Então, basicamente, até o acidente foi isso aí. Paramos ali, então, o que aconteceu? 6 minutos depois da entrevista que eles estavam dando, foram agitar o tanque de combustível. Assim que agitaram o tanque, explodiu. Saiu um pedaço voando, saíram líquidos voando, saiu tudo ali e explodiu
a nossa queridíssima Apollo 13, tá? Muito bem. O que fazer, então? A primeira ideia de todas, obviamente, foi o quê? Vamos virar e vamos voltar para a Terra. Certo? Vamos virar e vamos voltar para a Terra direto. Então, esse era chamado do aborto direto, tá? Eles usariam o motor principal do módulo de serviço para retornar antes de atingir a Lua. No entanto, o acidente poderia ter danificado alguma dessas partes aí e as células de combustível teriam que durar pelo menos mais 1 hora para atender às necessidades de energia, tá? Então, obviamente que essa não foi a manobra aceita. Qual foi a manobra aceita? Mandar os caras para a Lua, fazer com que eles virem ali na Lua. Na hora que eles virassem na Lua, eles iam usar a Lua como um estilingue gravitacional ao contrário. Podemos dizer assim. Estilingue gravitacional ao contrário. Ia fazer a nave, em vez de ir para frente, voltar para trás. Tá bom? Voltar para trás. Então, é isso que eles optaram. Então, era ir para a Lua, fazer a manobra e voltar. Tanto que a Apollo 13 foi a missão, é o ponto, né, de toda a história onde o homem foi mais longe da Terra. É na Apollo 13. Tá bom? O Gene Kranz, que é aquele cara famoso, que eu esqueci o nome do ator que faz o papel dele, que é famoso também, que aparece todo com colete branco e tal, ele era o diretor da missão. Ele falava muito pouco, tá? Só que olha só que ideia que ele teve. Ele falou para os astronautas ligarem tudo no módulo lunar, porque eles iam usar o módulo lunar como uma balsa salva-vidas. Olha que doideira, hein? Olha que loucura. Só pegar uma aguinha aqui para mim, peraí. Então a ideia era essa. Ou voltava direto, ou ia até a Lua. Resolveram, então, ir até a Lua. Só que nada disso estava preparado, né? O módulo lunar, ele não era um módulo para ser usado como coisa de resgate, tá? E aí, cara, aí é que começa toda uma grande confusão. Chama os caras que são especialistas em calcular órbita, chama os caras que são especialistas em combustível, os caras de saúde, como que vai fazer com a saúde dos astronautas? E aí, será que o oxigênio dá ou não dá? E a temperatura? E tal, e não sei o que. Então começa a ter toda uma grande discussão. A Apollo 13, ela está no livro dos recordes como sendo a nave, e os três são os seres humanos que já foram mais longe da Terra na história até o momento. Eles foram a 400.171 quilômetros. Isso aconteceu às 7h20 da noite, ou 8h20 da noite, no horário de Brasília, do dia 14 de abril de 1970. Então tá aí, ó, um recorde gigantesco, tá?